A Justiça negou o pedido da defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para que as partes das operações Carbono Oculto e Quasar, que envolvem o banqueiro, fossem enviadas para o ministro Dias Toffoli, do STF. O tribunal, em primeira instância, decretou que não há vínculo com as investigações sobre o negócio do Banco Master com o Banco Regional de Brasília, o BRB. As operações Carbono Oculto e Quasar, feitas pela Polícia Federal, apuram crimes financeiros e lavagem de dinheiro, envolvendo o PCC, gestoras da Faria Lima e o setor de combustíveis. A Carbono Oculto tramita na Justiça Estadual Paulista e a Quasar na Justiça Federal em São Paulo. A reportagem do UOL revelou que o dinheiro do banco pode ter ido parar em transações bilionárias com títulos podres, fundos da REAG suspeitos de participar de fraudes do Banco Master e de lavar dinheiro para o PCC, simularam uma movimentação de 29 bilhões de reais usando títulos podres do antigo BESC, o Banco de Santa Catarina. A Operação Quasar encontrou diálogos de um dos investigados com menções ao Banco Master e a Vorcaro. Mas para o juiz que analisou o pedido, houve apenas um, abre aspas, encontro fortuito de provas. Para falar sobre isso, eu vou convidar agora aqui no UOL News o Beto Vasques, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP São Paulo, e o Ricardo Leães, que é cientista político da ISPM. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no UOL News nesse sábado de manhã, né, Ricardo? Vou começar com você. Queria entender um pouco sobre esse pedido da defesa de Vorcaro para levar o caso para o STF. O que mudaria nesse caso para ele? Seria uma vantagem, digamos assim? Porque, assim, eu fico pensando, se está sendo investigado por uma justiça, por que a gente vai levar para outra, né? Queria entender por que a defesa fez esse pedido. Bom, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês de novo, debatendo com o Beto. Estou até num lugar diferente hoje, estou no meu momento de férias, estou na praia, mas infelizmente mesmo assim o trabalho não para, né? Quem Desculpa te encara o tirar debate da público praia, tem que estar Ricardo. pronto para isso. Não, eu aceitei, né? E Tá ainda São certo. Pedro foi generoso comigo, hoje está chovendo, né? Então, Eu ia falar dei isso, não está sorte. sol atrás de você, eu fico mais tranquilo. Exatamente. Mas, voltando à pergunta, me parece que sempre, todos os casos, é sempre uma disputa na justiça, entre as defesas, quando há uma possibilidade, para escolher o juiz que eles consideram mais adequados, né? E em relação ao STF, o que a gente observa é que é uma faca de dois gumes ser julgado pelo STF. Por um lado, o STF ele acaba sendo definitivo na sua sentença e acaba invalidando a possibilidade de uma apelação. Isso muitas vezes, para a pessoa que está sendo defendida, acaba sendo um problema, porque a pessoa vê como, nessa situação, uma possibilidade de ser condenado num prazo relativamente curto, o que evidentemente desagrada essas pessoas. Por outro lado, o STF dá uma previsibilidade maior para o defendido, para ele conhecer os ministros, por já poder mapear mais ou menos quais que são as possibilidades de ele ser condenado ou não. A gente vê, por exemplo, que no âmbito da política, lá atrás se imaginava que o foro privilegiado e a possibilidade de ser julgado pelo STF era uma vantagem para os políticos. Até talvez por isso que esse tenha sido o nosso ordenamento jurídico escolhido pela Constituinte de 1988. Depois, com o passar do tempo, e uma vez que os julgamentos se tornaram mais midiáticos, aí os defendidos começaram a ver numa situação um pouco diferente, começaram a ver o STF como com maus olhos, porque poderia ser uma possibilidade de que esse julgamento, então, não fosse necessário. Então, não sei exatamente o que a defesa está pensando nesse momento, mas o que a gente sabe, efetivamente, é que os réus costumam variar de opinião, sempre buscando um cenário em que eles considerem que as chances de eles vencerem sejam mais significativas. Ô Beto, você concorda que mudar para o STF pode aumentar a chance deles vencerem esse caso? Porque, assim, existe, claro, essa possibilidade da Justiça de São Paulo ter mais informação, digamos assim, já que o caso aconteceu aqui. Mas, mudando para lá, qual que seria a vantagem, na sua opinião? Seria, bom, primeiro lugar, bom dia
companheiros, bom dia, audiência. É, eu acho que assim, a gente tem um primeiro elemento que assim, o banqueiro Daniel Vorcaro está no CPF. Então, há algum esse cidadão que nos últimos anos, né, só no último ano, gastou R$ 500 milhões dos seus negócios com contratação de advogados, se ele quer ir para o Supremo, é porque possivelmente ele veja algum tipo de vantagem nesta conjuntura lá. Aí a gente lembra quem que é Daniel Vorcaro, né? É um criador do Banco Master. Até o outro dia não era banqueiro, um banco novo, né? Que em poucos anos chegou à liquidação. O que o Vorcaro ficou conhecido no meio e econômico brasileiro? Primeiro, pelo que ele está sendo investigado, estava com prisão, está com prisão domiciliar agora, né? E teve o seu banco liquidado pelo Banco Central, está sendo investigado por fraude financeira. Então, ele é especialista em fraude financeira e um cara que gasta muito dinheiro com advogado, criando grandes entramados jurídico-empresariais, financeiros, para poder delinquir. Esse é por um lado. Por outro lado, ele é conhecido como um grande lobista, uma pessoa especializada em tráfico de influência. Então, se uma pessoa que faz tráfico de influência por um lado e que a princípio estava realizando, né, esquemas financeiros por outro, quer ir ao Supremo, e talvez ele perceba que possa atuar de uma forma mais incisiva do ponto de vista do tráfico da influência junto ao Supremo Tribunal Federal, o que falaria mal do Supremo, que sendo, né, olhado com lupa nesse episódio, o advogado de um outro diretor do Master viajou com o ministro Toffoli, então que agora a Justiça de São Paulo não encaminhe esses processos sobre a responsabilidade, para que fiquem sob responsabilidades do ministro Toffoli, contra o pedido do Vorcaro, parece que pronuncia que pode haver mais problema na justiça. Eu acho que, e termino com isso, eu acho que a Mônica Bergamo definiu melhor que ninguém quando ela disse que, quando ela é entrevistada, disse que uma das fontes dela, um ministro, diz: o Brasil não está preparado para saber toda a verdade do Banco Master. Mas, se não soubermos toda a verdade do Banco Master, não teríamos como dar um passo do ponto de vista da correção, da atuação republicana das instituições brasileiras. Agora, é um escândalo que pega, e a gente já viu, pessoas nos três poderes da República. A diferença é o judiciário, que antes entrava, como diria o Romero Jucá, né, com o Supremo com tudo para abafar. Agora o Supremo também poderia ser parte dos interesses nesse escândalo, pelas denúncias que a gente viu. Então, assim, pegam os três poderes, pegam todo o arco partidário. Obviamente, o grosso é para o centrão, como em todos os escândalos, mas tem beiradinha para a esquerda, tem beiradinha para a extrema-direita nesse bololô master. Então, a pergunta é: se haverá um grande acordo nacional com o Supremo com tudo, uma operação abafa, que era o que o Vorcaro queria, mandando esses processos para o Supremo, ou se mantendo na Justiça de São Paulo, a gente vai continuar tendo essa investigação? E ela vai ser transparente, equilibrada, ou ela será a alvos? Eu acho que é uma das grandes questões que vai perpassar todo o nosso ano político de 2026, um ano eleitoral. Ricardo, o Beto lembrou bem aí da viagem que o ministro do STF fez no avião dele, né, do dono do Banco Master. E aí, ele pedir para esse caso ser transferido para o STF só demonstra para a gente que tem muita coisa acontecendo que a gente ainda não sabe, né? Isso deixa muita informação ainda, ou pelo menos a imprensa que está cobrindo o caso, na dúvida de que será que tem algum envolvimento mais próximo aí, e se for para o STF, isso vai mudar alguma coisa? Vão ver esse caso de uma maneira diferente? Eu estou levantando aqui algumas questões porque essa viagem é muito suspeita. Ele viajou, o ministro viajou num avião do dono do Banco Master para assistir um jogo de futebol dias antes da situação, né? Então, assim, eu queria entender de você se isso não demonstra ainda mais que existe muito mais coisa por trás dessa história que a gente ainda não sabe. Com certeza. Eu acho que o Beto, além de ser um grande analista, ele é uma pessoa com uma capacidade muito única
de falar temas espinhosos com bastante delicadeza. E talvez eu seja um pouco mais franco agora. A realidade é que a gente sabe que existe um longo histórico entre ministros do STF e interesses privados muitas vezes escusos. Existe sim uma promiscuidade da atuação de ministros do STF e grandes empresas no Brasil, isso não é uma novidade. Um caso, por exemplo, que recebeu pouca repercussão no passado, e é claro que eu não tenho nenhum indicativo de que tenha havido ilícito, mas que é um caso que deveria, na minha opinião, ter chamado mais a atenção da sociedade brasileira, foi quando o então ministro Barroso fez uma festa de comemoração com o dono de uma empresa de aplicativo de entregas. E nessa mesma época estava sendo julgado um processo que poderia determinar que os trabalhadores dessa empresa teriam um vínculo empregatício. Então, infelizmente, essas situações não são novidade. E é óbvio que esse caso agora, dessa viagem do ministro, indica realmente que está cruzada uma fronteira de uma relação mais transparente entre o público e o privado. É mais ou menos aquele velho patrimonialismo que durante muito tempo regeu a norma das relações entre o setor público e o setor privado no Brasil. Então, esses pontos em que pese nós não possamos fazer ilações sem provas, em que pese a nossa necessidade de ser coerente e de ser cauteloso até nessa avaliação, isso tudo é muito suspeito. E realmente, o fato de que ele está preferindo ser julgado pelo Supremo indica que ele imagina que vai ter alguma influência em relação a esses ministros. Talvez até por já ter tido algum tipo de vínculo no passado, talvez por já ter feito algum lobby junto a determinados ministros do Supremo Federal. Agora, independentemente de o que esteja passando na cabeça da defesa nesse momento, eu honestamente duvido que esse seja um cálculo que esteja sendo muito bem pensado. Porque ser avaliado no Supremo, num caso midiático, não é uma situação tão simples. Normalmente, as instituições políticas no Brasil, e o Supremo é uma instituição política também, não gostam de tomar decisões polêmicas quando há um holofote muito grande. É que eu vou dar um exemplo recente do Congresso Nacional. Quando foi aprovado a PEC da blindagem, com ampla maioria no Congresso, a repercussão nacional na sequência foi muito negativa, inclusive com vários protestos contra essa medida. E logo na sequência, o Senado rejeitou por unanimidade esse projeto de lei. Será que, se não houvesse essa repercussão negativa, o Senado teria tomado uma decisão nesse sentido? Então, assim, independentemente do que tenha acontecido nessa relação entre ministros do STF e o Banco Master, agora o fato de que esse é um caso midiático, de que nós estamos hoje discutindo esse tema, me parece muito improvável que relações do passado venham garantir uma certa imunidade para o Varcaro. Agora, claro, isso é a minha opinião, a gente tem que aguardar os desdobramentos desses acontecimentos para ver o que vai acontecer. Na praia, mas já entrou com o pé na porta, né, Ricardo? Não tem essa. O Beto dá mais, como você falou, mais delicado para falar desses assuntos espinhosos. Você aproveitou que está na praia e já entrou com o pé na porta. Eu estou com uma história aqui, eu estou lendo, antes da gente passar para o próximo assunto, eu estou lendo uma reportagem que saiu agora há pouco, falando que o fundo ligado ao Vorcaro alterou a regra de resgate um dia antes da prisão do banqueiro. E aí, esse fundo está dizendo o seguinte, a principal acionista da Super Empreendimentos e Participações S.A., o Fundo de Investimentos Termópilas, realizou uma assembleia um dia antes da prisão do banqueiro Daniel Vorcaro para tratar de mudanças nas regras de retirada de recursos. Não há informações, porém, apesar a matéria pelo menos não traz essa informação, se houve efetivamente resgates ou amortizações após a mudança no regulamento. Mas essa movimentação, Beto, já aponta que tem uma outra história que precisa ser investigada, né? Se eles já sabiam que poderia acontecer a prisão ou suspeitavam que poderia acontecer alguma coisa com o banco, e aí eles já começaram a fazer modificações aí na regra para retirada de recursos. Isso pode ser também uma informação importante na hora da investigação do Banco Master e do BRB? Não é questão de delicadeza, é que o Ricardo é gaúcho, então ele vai direto ao ponto. No do sul, norte do país, ele vai ficando mais barroco, falando as coisas de forma mais indireta. O gauchês permite falar as coisas na lata. Mas, enfim, voltando ao Master,
essa matéria, eu queria primeiro dar os parabéns para, até anotei aqui a Joana Cunha, Irã Alves e Júlia Moura, porque eles fazem um desenho do grau de sofisticação, justamente do que eu falava antes, a sofisticação nesse entramado empresarial, jurídico, financeiro que o Master criou. Então, o ano passado, agora no final do ano passado, quando saiu os dados dizendo que o Master teria investido, volto a dizer, 500 milhões de reais só com consultoria jurídica. Por que esse recurso? Não era só para fazer tráfico de influência, era também para desenhar essas operações financeiras e esses entramados empresariais por detrás dessas operações financeiras que permitisse que a sacanagem corresse solta por um lado e que por outro a informação ficasse oculta. A matéria, eu recomendo que a audiência leia essa matéria, Leandro, porque ela mostra a dificuldade de acesso de informação. Você vai na Comissão de Valores Imobiliários, né, na CVM, tem dificuldade de ter informação até uma parte. Você vai numa empresa, mas a empresa a dona de uma empresa é uma outra empresa que tem uma outra empresa, você nunca consegue saber exatamente quem é o dono, né, tanto como pessoa jurídica como pessoa física, a movimentação dessa empresa, como são empresas muitas vezes que são empresas, mas são familiares, as pessoas se juntam e fazem uma assembleia, como foi nesse caso num domingo à tarde, sem ter sido convocada antes, um dia antes do Vorcaro ser preso. Então, obviamente, que é tudo absolutamente nebuloso e incomum, não é o que se espera de um ambiente profissional empresarial. Mas essa matéria, eu lendo ela, eu me lembrei de uma matéria que, se não me engano, foi o Thiago Erdi também que fez no UOL, e tem uma entrevista que o Zé Roberto de Toledo entrevista ele aqui no UOL, recomendo que também que a audiência assista, onde ele mostra no caso da Refit, que é a refinaria de Manguinhos, que foi também, né, escrutinada no âmbito da Operação Carbono Oculto, e a gente vê a dificuldade para identificar quem eram os donos das empresas, que o Rueda, presidente do União Brasil, seria dono dos jatinhos, mas aí você vai correr atrás do dono da empresa, você tem 3, 4, 5 elos de empresas, uma dona de uma, que é dona da outra, e a gente acaba não sabendo a informação. O dono se perde. Quer dizer, são graus de sofisticação financeira e jurídica que permitem não só esse tipo de esquema, né, financeiro piramidal, por um lado, como por outro, a lavagem de recurso do narcotráfico, como a gente viu na Carbono Oculto. Então, lamentavelmente, o que a gente tem visto nesse processo do Master, eu acho que o Master é simbólico nesse sentido, e junto com a operação da Carbono Oculto, da economia brasileira ao narcotráfico, onde a sacanagem toda acontece turbinada com o dinheiro do tráfico. É complicado e lamentável. Tomara que essas investigações sigam adiante e a gente possa ter a verdade não pela metade, mas inteira, Leandro. A assessoria de Daniel Vorcari, do Banco Master, não comentaram o caso. Eu estou lendo aqui a reportagem. Se eles estiverem assistindo a gente aqui no UOL News, entrem em contato, que vai ser um prazer falar com a defesa de Daniel Vorcari e do Banco Master aqui ao vivo no UOL News.